Deus abençoe, irmãos. Tudo bom? Bom, eu fiquei de gravar o último vídeo sobre a lenda de Ogum BG, porém eu tive um imprevisto. Eu percebi que quando eu estava gravando, eu até tentei gravar a parte que eu falava da lenda de Ogum BG, porém enquanto eu estava gravando, eu não percebi que o vídeo cortou mais ou menos uns 30 minutos antes, né, de eu terminar. Então eu gravei mais de 1 hora e quando eu fui ver o vídeo ele tinha cortado uns 30 minutos. E aí, como pra mim nada acontece por acaso, então eu achei melhor pensar um pouco em relação a essa parte de Ogum BG, que ela é um pouco delicada, sabe? Ela fala de algumas coisas e que, como envolve também o que eu estava suspeitando, que esse Ogum BG poderia ser um mistério, né? Jesus Cristo, então achei um pouco delicado. Aí eu tentei estudar melhor essa parte do livro, né? Lendas da Criação, que fala lá da lenda de Ogum BG. E aí nessa parte também envolve um outro orixá feminino que, para mim, é normal o entendimento sobre esse orixá, né? Porém, para outras pessoas, esse orixá feminino ele causa um pouco de polêmica, que é o orixá Pombagira. Então ela também faz parte dessa história ali da lenda de Ogum BG. E aí eu estudei um pouquinho de Pombagira também, li um pouco do livro dela, né, do Rubens Saraceni, e aí percebi que não estava se encaixando, até por isso que eu demorei tanto para fazer esse outro vídeo, né? Porque, não sei, parecia que eu não estava fluindo, eu não conseguia falar muito bem dessa lenda do Ogum BG. E aí, eu esperei um pouquinho, né, para ver, estudei melhor e tal, e eu percebi que eu precisava trabalhar algumas coisas em mim primeiro, pessoais, né, porque os livros do Rubens, ele tem assim, como eu já disse nos vídeos anteriores, eles são autocuradores. Então, às vezes, para a gente falar sobre um determinado assunto, às vezes a gente precisa também se curar, né? Porque senão aquele assunto que a gente vai falar, ele pode ficar deficiente ou sem uma forma de se expressar corretamente, ou de uma mínima forma que ele fique compreensível. Então eu percebi que eu tinha que trabalhar certas coisas em mim primeiro. Então, assim, não era por acaso que eu não estava conseguindo falar dessa lenda de Ogum BG. E aí, o interessante foi que nesse tempo, né, que eu fiquei aí tentando gravar e não conseguia, eu pude ter um aprendizado sobre mim mesmo, que eu já vislumbrava, porém ainda não tinha entendido muito bem, que era uma dificuldade minha, né, um ponto fraco, um problema pessoal meu, e que eu vislumbrava, mas sabe, quando você vislumbra, você vê de longe, mas não tem muita certeza se é aquilo. E aí uma pessoa que é bem importante para mim, que é a minha companheira, né, a Letícia, ela já vinha me trazendo aos poucos, mas também a nossa comunicação, tanto a minha como a dela, a gente não estava batendo muito em relação a isso, né? E aí, recentemente, ela me trouxe essa minha dificuldade e aí eu entendi. Na hora que ela falou, como eu já vislumbrava, já estava indo com o tempo entendendo melhor essa minha dificuldade, né, esse meu problema, esse meu desequilíbrio, eu acabei aceitando normalmente, porque eu realmente percebi que era aquilo mesmo, o meu desequilíbrio, né, que eu estava. Então, assim, através dela, ela me trouxe isso, ela já vinha trazendo aos poucos, né, do jeito dela.
Essas coisas são complicadas porque nem sempre a gente consegue se expressar do jeito que o outro vai entender, tá? Então leva um certo tempo mesmo para a gente entender esses nossos problemas individuais, esses nossos desequilíbrios. Mas como eu estudo um pouco disso, fica um pouco mais fácil para mim, mas não quer dizer que seja fácil, tá? Tanto que eu demorei para entender isso, essa minha dificuldade, esse meu problema. E aí ela me trouxe isso e eu entendi, e agora eu estou tentando equilibrar essa minha dificuldade. E aí o que foi interessante? Quando eu percebi essa minha dificuldade, me conscientizei, né, a palavra correta, quando veio essa conscientização, né, que a Letícia me ajudou muito, e aí quando eu me conscientizei, porque não adianta nada às vezes a gente traz para o outro, mas é o outro que tem que se conscientizar, né? Se ele não vê, não adianta nada eu saber. A mesma coisa ela, não adianta nada ela saber se eu não tomasse essa consciência. E eu, graças a Deus, consegui ter pelo menos parcialmente essa consciência dessa minha dificuldade que ela trouxe para mim. Só que aí, olha que legal, eu já tinha reparado isso. Quando a gente consegue se conscientizar de algum bloqueio nosso, de alguma dificuldade, de algum desequilíbrio nosso, algumas outras portas ou alguns outros caminhos novos acabam se abrindo de uma maneira muito natural. E foi o que aconteceu, porque depois que eu tive essa conscientização dessa minha dificuldade, me veio uma ideia do nada assim na minha cabeça, de que eu poderia falar dos livros do Rubens Saraceni de uma forma diferente. Ou seja, ao invés de eu escolher os temas, né, que eu vou falar, poderia fazer como um sorteio. Então eu coloco os nomes dos livros do Rubens num papel, faço um sorteio, o livro que sair, eu costumo fazer assim com o livro. Eu pego, fecho os olhos, concentro e abro o livro. Na página que ele cair, eu uso aquele assunto para algumas certas necessidades minhas da vida. Então, assim, eu já fiz isso com os livros do Rubens, né? Faço muito isso com o livro dele, que chama O Domínio dos Sentidos da Vida, a Preparação de Sócrates. E, inclusive, eu já fiz até com alguns alunos meus. E toda vez que eu abro esse livro, sempre dá certo. Dificilmente tem alguma coisa que não bate. Ou é a pessoa que não entendeu a mensagem, né? Mas sempre, é muito difícil, mas a maioria sempre entende. Mas quando não dá certo, ou a pessoa não entendeu que a mensagem queria vir, porque às vezes a gente não está nessa consciência, né? Como eu disse, leva um certo tempo, né? Mas pode ser que depois que ela abriu e leu aquilo lá, ainda que não bateu na visão dela, né? Ela pode ir aos poucos abrindo aquilo, pode ser que no futuro aquilo que ela abriu no livro hoje bata lá na frente, né? Falar, olha, realmente fazia sentido aquela parte que eu abri do livro. Mas enfim, então assim, é um método muito legal, porque quando eu for falar dos assuntos, dos temas do Rubens Saraceni, esse abrir o livro de uma forma aleatória, fazer esse sorteio, é uma forma de ser conduzido energeticamente por, sei lá, as minhas divindades, o meu Criador, os meus guias, os meus guardiões, o meu anjo. Então é como se eu fosse conduzido por eles, tá? Então assim, eu vou fazer de uma forma aleatória, coloco o nome no papel, o livro que sair, eu pego o livro e concentro nele e peço para Deus, né? Faço uma oração, que ele traga o melhor tema ali, a melhor parte do livro para que eu possa trabalhar nesse momento da minha vida. E aí eu abro e aí eu vejo o tema que vai sair lá, né, a página que sair, e aí eu estudo ela, né, dou uma lida nela e trago aqui para vocês. E tento esgotar aquele assunto o máximo possível que eu conseguir dentro dos livros do Rubens Saraceni. Pode ser que eu incorpore alguns outros livros de outros autores para confirmar aquilo? Pode ser, mas a princípio eu trabalharia ali só com os livros do Rubens mesmo, porque ele tem vários livros que se complementam, falam a mesma coisa, só que no outro livro, uma outra linguagem, uma outra situação. Enfim, então, olha que interessante.
Eu não conseguia gravar o vídeo da lenda de Ogum-Megê. Quando eu tentei, o vídeo foi cortado. Então, para mim, nada acontece por acaso, não tem coincidência. Em Deus, o acaso não existe. Então, eu percebi que não era para mim gravar aquele vídeo. Então, eu vou fazer de sorteio. E se alguma vez aparecer aquela parte, então, que seja como o universo, o destino quis que foi, tá? Porque eu acho que assim eu me conduziria melhor, vou conseguir trazer para as pessoas o que o universo quer que eu traga através de mim, né? Eu ficaria como um instrumento. Não quer dizer que eu seja melhor do que o outro, não, mas eu quero me colocar assim como à disposição dos meus guias, de Deus, para que eu conduza da melhor forma possível o que as pessoas e eu, né, que eu e as pessoas à minha volta querem trabalhar, querem escutar, querem conhecer através dos livros do Rubens Saraceni. Mas sempre lembrando que não é uma verdade absoluta, tá? É a verdade ali dos conhecimentos que o Rubens trouxe e que eu acredito, e o que eu vou falar é a minha interpretação dos livros do Rubens, tá? Não é a verdade do Rubens, é a minha verdade dentro do livro do Rubens Saraceni, tá? Então eu acho que assim vai ficar legal, vai ficar melhor. E aí hoje então eu já vou fazer o sorteio. Então, a lenda de Ogum-Megê, que seria a última parte daquela série que eu gravei da lenda de Ogum, quando ele foi à guerra, né? Eu não vou gravar, eu vou colocar lá nos comentários do último vídeo. E aí quando sair, se sair essa página, essa parte de Ogum-Megê, eu falo dela, tá? Creio que até lá eu já vou estar preparado. Só faltava ela sair agora na próximo sorteio, mas acho que não. Então eu fiz aqui, só para vocês verem, eu coloquei aqui num papel. Deixa eu arrumar a câmera aqui para vocês verem melhor. Bom, pessoal, aqui tá os nomes, né, dos livros do Rubens Saraceni. Eu coloquei todos eles aqui num papelzinho, fiz à mão mesmo, tá? Não repara muito na minha letra não, que ela é bem feia mesmo, tá? Mas dá para entender. Eu só não tenho um que é o livro do Magia dos 7 Símbolos Sagrados, que eu procurei na internet e não encontrei. É um livro até tá meio difícil de achar, nem usado eu encontrei. E tem alguns que ele escreve com outros autores, e esses daí eu não coloquei, tá? Eu coloquei só os livros que é dele mesmo. Mas mais para frente, se precisar, eu posso colocar esses outros livros aí que ele escreve com outros autores. Mas enfim, coloquei todos eles aqui, os que eu tenho, que só vai faltar esse mesmo da magia dos 7 símbolos sagrados. O resto eu tenho todos aqui comigo. Bom, pessoal, retornando aqui agora com os nomes já nos papeizinhos. São 55 livros e 55 nomes aqui escritos nos papéis, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, o protetor da vida, os templos de cristais. Vamos aqui, doutrina e teologia de Umbanda. A letra é meio feia, mas acho que dá para entender. Aqui é o Guardião 7, Chanceler do Amor, tá? Só pra gente saber qual que é. Magia Divina dos Gênios. Arquétipos da Umbanda. Aqui, Guardiões da Lei Divina. Guardião da Pedra de Fogo.
os guardiões dos 7 portais, Lúcifer, o mistério revelado, formulário de consagrações umbandistas, as 7 linhas de Umbanda, Aprendiz 7, o filho de Ogum, o guerreiro do 7º sentido, Orixá Pombagira, magia divina das 7 pedras sagradas, o guardião do fogo divino, Orixá Exumirim, fundamentos doutrinários de Umbanda, Umbanda sagrada e religião, iniciação à escrita mágica divina, os pergaminhos perdidos, o livro da vida, o cavaleiro do arco-íris. Esse cavaleiro do arco-íris aqui, tá? Ele tem um que é de 800 páginas, que ele é inteiro, e tem um que é o guardião do arco-íris divino, mas é o mesmo livro, tá? Só que o guardião do arco-íris divino, ele tem apenas a primeira parte, o primeiro capítulo. Então o cavaleiro do arco-íris, ele tá completo, tá? Mas são os mesmos livros. Só que o outro tá incompleto, assim, ele é só o primeiro capítulo. Tratado de escrita mágica, simbólica ou sagrada? Escrita mágica sagrada. Guardião das 7 encruzilhadas, magia divina das velas ou das 7 chamas, livro das energias e da criação, o livro de Exu. Lembrando que esse livro de Exu aqui, ele não é o mistério revelado. Quer dizer, não, esse aqui é o livro de Exu, mistério revelado. Tem o outro de Exu, que é o mistério Exu, fundamentação na Umbanda. É um outro livro. Só que eu não sei, pra mim eu tenho a impressão que são os mesmos livros, mas eu vou confirmar. Se não for os mesmos, eu vou pegar e colocar esse outro livro de Exu aqui também, tá? Mas até então vamos trabalhar com esse aqui. O livro de Exu é o mistério revelado. A revolução dos espíritos. Vocês vão ver que Exu não é nada disso que as pessoas pensam. O ancestral místico. Esse ancestral místico aqui, vocês também podem encontrar ele como o oráculo de Delfos, tá? É a mesma coisa. Só que às vezes é edição, né? Que ele vem com outro nome. Gênese divina de Umbanda sagrada. O guardião das 7 cruzes. Código de Umbanda. O livro da criação. O cavaleiro da estrela guia. Domínio dos sentidos da vida, preparação de Sócrates. Esse aqui que é o do Sócrates. Muito bom esse livro. Lendas da criação. É diferente de um que apareceu ali, tá? O livro... olha lá, o livro da criação. Esse aqui é Lendas da Criação, tá? São diferentes. A Princesa dos Encantos. Esse daqui, ó, Princesa dos Encantos, é da Orixá Pombagira, tá? Mas, quer dizer,
Ele fala, essa Princesa dos Encantos seria como se fosse um arquétipo de Pombagira, mas ele tem uma edição nova e uma edição antiga. Eu estou aqui com a antiga, mas pelo que eu percebi não muda praticamente nada, é quase igual. Quer dizer, só muda a capa. Lenda do Sabre Dourado. Esse aqui também tem uma capa diferente às vezes. A Magia Divina das 7 Ervas Sagradas. As 7 linhas de evolução e ascensão do espírito humano. Rituais umbandistas. Vocês vão ver que esse monte de livro de Umbanda aqui vão explicar, vão esclarecer o que é realmente a Umbanda. Vocês vão ver que muito do que as pessoas pensam não condiz com a realidade, pelo menos não com a Umbanda que o Rubens escreveu, tá? Guardião do Amor, esse aqui é no Aprendiz 7 no Reino das Ninfas, tá? Diferente do Chanceler do Amor. Tratado Geral de Umbanda. Orixás Ancestrais. Umbanda, Conhecimento e Fundamento. A Longa Capa Negra. Os Decanos, os fundadores da Umbanda. Tá, esse daqui é um livro que o Rubens escreveu com outro autor, tá? Mas é bem legal porque ele conta a origem da Umbanda aqui no Brasil. Esse aí é o único livro que tem outro autor dos que eu tenho aqui, tá? O Guardião da Sétima Passagem. A Porteira Luminosa. O Código da Escrita Mágica Simbólica. O Guardião dos Caminhos. O Guardião da Meia-Noite. Esse aqui é o best-seller, né, do Rubens, o mais vendido, parece. Orixás. Teogonia de Umbanda. E Diálogo com um Executor. Muito bom esse livro, hein? Bom, pessoal, é isso aqui. Agora, vou colocar eles na sacolinha. Aqui, pessoal, todos os papéis. Vou pegar eles aqui. E vamos colocar eles dentro dessa sacola, tá? Pra gente fazer o sorteio, ó. Tudo aqui, hein? Apoiar bastante. Pode olhar, hein? Aí assim. A gente vê qual que vai sair. Vamos ver. Sem olhar, hein? Seja o que Deus quiser. E saiu. Olha, que interessante. O livro Diálogo com um Executor. Dá pra ver aí? Deixa eu ver se dá pra ver. Vou colocar ele certinho aqui. Aí, ó. É que não tá focando. Olha lá, agora foi. Diálogo com um Executor. Vou buscar esse livro, tá? Só um momento. Aqui, pessoal, o livro é este aqui, ó. Diálogo com um Executor, do Rubens Saraceni. Vamos ver qual página. Qual página que ele vai abrir aqui, tá? Esse livro é muito legal porque ele conta a história de um personagem aqui, né, que
depois que ele desencarnou, ele fez um monte de coisa errada em espírito, né? Coisa errada assim, né? Coisas fora da lei de Deus. E aí ele literalmente comeu o pão que o diabo amassou lá nas trevas, né? Que é onde ele foi parar por causa das coisas ruins, né? Que ele fez. E aí ele vai sendo purificado de todas as coisas ruins que ele fez, e aí aqui conta em detalhes o que ele passou. É bem pesado. Esse é um livro forte. Achei interessante ele aparecer aqui como o primeiro livro, tá? É muito interessante mesmo esse livro. Bom, vamos abrir então. Eu normalmente faço assim. Eu concentro, coloco um dedo para cá e o outro para lá. Tem gente que pega e já abre o livro. Eu vou indo devagarzinho, tá? Então eu pego ele aqui assim, um dedo para cá, outro para lá, respiro. Vou afastar aqui e vou abrindo ele na página que cair. A página é o assunto que a gente vai trabalhar, tá? Seja o que Deus quiser. Vamos abrir os olhos, vou abrir agora. Ele abriu aqui, ó, na página 66 e 67. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, 66, 67, tá? Essa página aqui, depois se vocês quiserem dar uma lida. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler essa página e vou ver o que ele fala, tá? Dependendo do assunto que ele falar aqui, eu vou ver qual que é a mensagem que ele quer dizer aqui pra gente. E aí, eu vou trazer aqui pra vocês, então, no próximo vídeo. Então, esse vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar e é assim que eu vou fazer todas as vezes. Dependendo do assunto que ele trouxer, eu posso utilizar outros livros do Rubens para complementar isso que ele está falando aqui nesta página, tá? Não sei o que é ainda, vou ver depois. Mas eu vou fazer assim, quando a gente esgotar esse assunto, aí eu vou e sorteio novamente lá nos outros livros, tá bom? Tem bastante aqui ainda, ó. Mais uma hora a gente acaba. Bom, pessoal, vou iniciar então reiniciar agora desse jeito, né? E espero que dê certo. Achei um livro bem interessante, tá? Para o momento atual da humanidade. Vamos ver o que acontece, qual que é a mensagem, tá? Bom, que Deus abençoe a gente, a mim, a vocês, e que possamos passar o melhor do entendimento que o Rubens quis trazer pra gente, tá? Que seja o que Deus quiser. Amém. Obrigado. Tchau.